panorâmica o livro dos Salmos. Então abra, por favor, a sua Bíblia no livro dos Salmos. Se você tem aí o inário da igreja também, se você tiver, deixa junto aí que nós vamos estudar os Salmos, dando uma olhadinha no nosso inário Novo Cântico. Quem gosta aqui de ler o livro do Salmo, levanta a mão. Todo mundo, né? E o livro de Ezequiel? O livro dos Salmos é o livro mais lido da Bíblia. Em todos os tempos, em todas as culturas, em todas as épocas. Por que que o livro dos Salmos ele é tão lido, ele é tão amado, é tão querido? Porque o livro dos Salmos ele está dentro daquilo que se classifica de livros poéticos. Então, os Salmos são poesias. E são poesias que foram escritas para serem o quê? Cantadas. Então, o livro dos Salmos é o inário do povo de Israel. Certo? É o inário. Então, nós temos o nosso inário Novo Cântico, que a gente canta aqui, o inário presbiteriano, né? Mas lá em Israel, o inário do povo do Antigo Testamento, da igreja do Antigo Testamento, era o livro dos Salmos. Santo Agostinho, eu estou chamando ele de santo por tradição, né? Aurélio Agostinho. No comentário que ele faz dos livros dos Salmos, ele diz que o livro dos Salmos, ele é o livro mais querido pelo povo de Deus, justamente porque o livro dos Salmos, Deus deixa o povo falar. Certo? Ou seja, o livro dos Salmos é o desabafo do povo de Deus diante das circunstâncias. Então, por exemplo, quando você peca, né, e você vai pedir perdão a Deus, você lê o Salmo o quê? 51, que foi a experiência de Davi. Então nós nos identificamos como se a gente fosse escritores do livro dos Salmos. Porque aquilo ali descreve os nossos o quê? Sentimentos. Tem algumas pessoas, eu respeito a opinião das pessoas que gostam de consertar os hinos dos outros. Os caras são tão teologicamente corretos que eles gostam de corrigir. Vai cantar um hino, né? E aí um cântico, ele resolve, não, porque isso aqui não está de acordo com a nossa teologia. E conserta. Primeiro, eu acho que isso é uma falta de respeito, né, para quem escreveu. É a mesma coisa de você pegar a poesia de Drummond e agora José, e você resolver mudar de José para João. E agora João? A luz apagou, a festa... Né? Tem gente que gosta de mexer na coisa dos outros. O livro dos Salmos traz sentimentos humanos que teologicamente está tudo errado. Mas Deus deixa o homem o quê? Falar. Vamos pegar um exemplo aqui só para... Essa é só a introdução, tá bom? Vamos pegar ali o Salmo, deixa eu ver aqui um Salmo que Davi, Salmo 137. Salmo 137. Este salmo foi composto pelos irmãos nossos que estavam lá na Babilônia. Salmo 137. O que diz? Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Aí veja o sentimento do povo. O que diz aí, versículo 4? Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Ou seja, nós não cantamos os hinos
a Deus se não for em Jerusalém. Então os cantores do templo penduraram os instrumentos, nós vamos cantar. É greve de louvor aqui na Babilônia. Agora veja como é que ele encerra o salmo. Veja que teologia, se isso aqui bate com Jesus. Versículo 9, lê comigo aí. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Aí você está vendo aqui, nós temos um mandamento bíblico que é para a gente vai mais. Matar os filhos dos inimigos, né? Isso aqui está aí na Bíblia. A Bíblia fala o quê? Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Mas aqui são os salmos. E nos salmos, você fala. Você coloca o que está no seu coração para fora. Deu para entender? Agora, se você quer corrigir os salmos, aí é outra coisa. Mas os salmos estão aí para mostrar que o Deus que fala é também um Deus que ouve. Por que que nós nos identificamos no salmo? Porque quando a gente está com sono, a gente vai lá para o Salmo 8 e diz, deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então os salmos, eles fazem parte da nossa vida. Da nossa vida. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Né? Você se identifica com os salmos. Então eu quero deixar isso aqui claro, irmãos, porque poesia, descreve aquilo que o homem sente. Não é julgar se aquilo que ele está sentindo está certo ou está errado. Deu para entender? O que ele está sentindo. Davi usa uma expressão muito forte aí. Ele fala que no Salmo 142, com a minha voz, clamo ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. Você está vendo que isso é normal? Davi dizia isso. Derramar perante ele a minha queixa é dizer, Senhor, eu estou zangado com o Senhor por causa disso. Isso são os salmos. Tem muita gente hoje que, não, isso está errado, isso aqui. Meu irmão, eu sei que errado nós estamos desde quando nascemos, vamos morrer errado. Mas você tem que ter a sensibilidade para entender certas coisas. Aí eu não canto esse hino aqui que está tudo errado. Não, meu irmão. Quando o sujeito compôs o hino, e aí, diferentemente da Bíblia, porque aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. E os hinos, às vezes o cara escreve porque vai concorrer o musical, né? Ou então ele tem que entregar o CD para gravar, aí ele grava lá. Os cantores gravam porque para vender. Mas os hinos, eles representam, a poesia representa o sentimento das pessoas. Por isso que você gosta do livro dos Salmos. Por isso que todas as vezes que a gente está aflito, você não vai ler Apocalipse, vai? Você vai para os Salmos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Aí você levanta animado. Ora isso aí. Mas vamos lá. Vamos abrir lá, livro dos Salmos. Vocês entenderam o que eu disse aqui ou não? Estou explicando isso para vocês, porque às vezes a gente fica brigando, né? Brigando. Querendo consertar o mundo. E outro dia eu vi um rapaz zangado com aquele negócio de Zaqueu, do hino de Zaqueu. Né? Entra na minha casa, entra na minha vida. É um cântico que fez sucesso aí no mundo evangélico. O cara disse que não ia cantar aquilo não, porque Zaqueu, não foi Zaqueu que disse entra na minha casa, entra na minha vida, foi Jesus que disse. Né? Agora, se você estivesse no lugar de Zaqueu, nós já conhecemos a história, estamos 2000 anos na frente, você não cantaria não? Entra na minha casa, entra na minha vida. Agora você vai ficar brigando com Zaqueu e Jesus? Ah, eu não canto isso aqui, porque isso aqui... Eu sei que você é um cara muito consagrado, mas precisa tomar cuidado, porque... Tá? Livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele foi inspirado na lei Torá, na lei de Deus. Ele está organizado em 5 livros. Veja aí.
Livro dos Salmos, Salmo 1 tem assim, livro 1. Livro 1, tem aí na sua Bíblia? Salmos de 1 a 41. Essa é a primeira divisão. A segunda divisão vai do 42 ao 72. O 73 para o 89, terceiro livro. Quarto livro, do 90 ao 106. E o último dos livros, o Salmo 107 até o Salmo 150. Por que a divisão aqui, a divisão, está em 5 partes? Porque a lei de Deus, que é perfeita, ela está dividida em 5 partes. Existe toda uma, não chamaria de cabalística judaica, mas nem de numerologia, mas os salmos, eles vão trabalhar essa questão eu diria, da harmonia dos números, certo? Por exemplo, vamos pegar o Salmo 119. Vamos lá, Salmo 119. Você já ouviu um sermão sobre o Salmo 119, exposição completa? Hein? Eu não vou fazer aqui para vocês, porque a gente tem um horror de salmo cumprido, né? Mas você precisa entender o salmo. 19, ninguém sabe quem foi que escreveu o salmo. O que é que diz aí? Excelência da lei divina. Por que que o Salmo 119, ele tem 176 versículos? 176. Porque o Salmo, ele foi metrificado da seguinte maneira. Depois que organizaram, na Bíblia hebraica tem cada estrofe. E aí você entende que estrofe é coisa de hino, de música. Então vai lá, Salmo 119. Os 8 primeiros versículos, 119. De 1 a 8, você tem a primeira estrofe dos Salmos. E esse Salmo, ele começa com Aleph, que é a primeira letra do hebraico. Cada estrofe se inicia com a letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gamel, e vai seguindo. Cada estrofe tem 8 versículos. 8 versículos. Então, se você multiplicar as 22 letras do alfabeto hebraico vezes 8, vai dar quanto? 176. Agora, por que não 7 nem 6? Por que 8? Você já pensou nisso? Porque 7 para o judeu é o número da perfeição. Para eles. Por isso que a semana tem 7 dias, né? Veja bem, a explicação está no fato de que o número 8 simboliza o número da ressurreição. Simboliza ressurreição. O número 8. E se você vê a excelência da lei divina, querendo ou não querendo, Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele é o espírito da palavra, da profecia. Está lá em Apocalipse. Então, este salmo, querendo ou não querendo, fala da excelência da lei, mas ele exalta aquele que é o verbo que se fez carne, que é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. E, claro que o judeu não pensou nisso na época que escreveu, ou talvez tivesse pensado sobre a orientação do Espírito Santo. Mas existe uma lógica. Por que pegar todas as letras do alfabeto? Justamente para mostrar que Jesus é a palavra perfeita. A palavra perfeita.
Então vamos lá. Quem são os autores do Salmo? Quem foram escrever os Salmos? Então, se você quiser anotar aí, Davi escreveu 73 salmos. Nós temos aí, no livro dos Salmos, 73 salmos de Davi. Você sabe que Davi, ele foi um sujeito que era músico, mas ele não somente desenhou instrumentos, fabricou instrumentos, por isso que lá em Crônicas diz, os instrumentos de Davi. Como Davi também, ao introduzir a música no culto cerimonial, no culto do Antigo Testamento, Davi também compunha o quê? Os salmos. Compunha os salmos. Uma coisa impressionante, você vai descobrir, nos salmos que Davi... Vamos pegar um aqui só para você ver. Lá. Salmo de número 3, vamos lá. Confiança em Deus na adversidade. Quando foi que Davi compôs esse salmo? Quando fugia de Absalão, seu filho. Então, se você, pai, está fugindo do filho, lê esse salmo, vai dar certo para você. Porque descreve o sentimento dele, o contexto de produção que é dos salmos. E aí você vai descobrindo. Quando Davi, veja lá no Salmo 6, Davi recorre à misericórdia de Deus. Aí diz assim, ao mestre de canto com instrumento de 8 cordas. Salmo de... Então veja bem, Davi compôs esse salmo para que o mestre do canto que tocava esse instrumento pudesse cantar. Deu para entender? Então você vai encontrar aqui salmo didático. Salmo que é para ensinar. Porque a música no contexto do culto do Antigo Testamento, a música servia para profetizar, a música servia para ensinar e também para santificar o povo. Diz que eles santificavam através da música. O povo se santificava quando cantava. Por isso que lá em Colossenses capítulo 3, o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Perdoai-vos uns aos outros e ele vai dizer, cantai uns para os outros. Vamos ver lá, gente. Vocês estão olhando comigo com cara de assustado? Vamos lá, Colossenses capítulo 3. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Aí diz o quê? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então a música, o louvor a Deus, servia para a edificação uns dos outros. Não é assim? Por que a gente canta? A gente vamos cantar um hino, né? Aí a gente canta porque aquele canto, a gente canta para Deus, mas canta também para a nossa o quê? Edificação. Depois nós vamos entrar nos tipos de salmo, mas eu queria só mostrar para você livro dos Salmos. Isso é muito importante a gente entender. Depois tem os filhos de Coré, que compuseram 11 salmos. Asaf, 12 salmos. Salomão compôs 2 salmos. Se você quiser anotar aí, o Salmo 72 e o Salmo 127. Salomão. Tem um careta chamado Etan, ele escreveu o Salmo 89, e Moisés escreveu o Salmo de número 90. Como é que começa o Salmo 90? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração antes que os montes nascessem. Não é isso? O Senhor já era Deus. A eternidade de Deus comparada com a transitoriedade, o quê?
do homem. Isso é o Salmo de número 90. O único Salmo de Moisés que está escrito aí. Ok? Tá bom assim ou tá dando para entender direitinho? Tá dando para acompanhar? Então vamos lá. Quando você pega o inário presbiteriano aí, eu não sei se você já viu isso, mas o inário, alguém está com o inário aí? Com a Bíblia? Veja lá no final da Bíblia, tem o inário. O inário, quando foi organizado, esse inário Novo Cântico, Atenil de Cunha, que foi uma das organizadoras, baseou a organização do inário no texto de Isaías capítulo 6. O texto de Isaías capítulo 6, Isaías ele tem uma visão. No ano em que morreu o rei Uzias, entrei no templo. E quando ele entra no templo, ele vê o quê? Deus. Então, o culto tem que começar com adoração. Primeira parte do culto, nós queremos ver Deus. Quando Isaías vê Deus e vê a santidade de Deus, ele diz o quê? Ai de mim, que sou homem o quê? Pecador. Aí vem o quê? Confissão de pecado. Então preste atenção, você que chega no culto atrasado. O culto tem uma lógica, porque Deus é lógico. Vamos abrir lá Isaías 6, para eu explicar isso direitinho para vocês? Porque o inário, o novo cântico, está baseado nisso. Por que que os primeiros hinos do inário novo cântico são hinos de adoração? Porque depois vem os hinos de confissão, de reconhecimento de pecado. E depois, de perdão, de exultação. Vamos ver lá. Vamos pegar Isaías 6. Acharam aí? Isaías 6. Então vamos pegar aqui o texto de Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4, as bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Veja bem, até o versículo 4, de 1 a 4, Isaías está dizendo que ele contemplou Deus. E quando ele contemplou Deus, qual foi o atributo de Deus que ele viu? Santidade. Santidade. Então, o culto tem que começar com adoração. Segundo o raciocínio aqui de Isaías 6. Depois do versículo 5, o que é que diz? Então, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E quando eu vejo Deus, quando eu vejo a santidade de Deus, esse conhecimento de Deus me dá um autoconhecimento. Se Deus é santo, eu sou o quê? Pecador. E aí você canta, eu perdido, pecador, né? Você canta. Aí tem os hinos relacionados à confissão de pecado. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa merece. Está aí no inário. Adoração, confissão de pecado. Quando você confessa o seu pecado, você recebe o perdão. Veja o que está aí no texto de Isaías 6. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado o quê? Perdoado. Então você adora a Deus, você confessa o seu pecado. Quando você confessa o seu pecado, o que você recebe? Perdão de Deus. Isso tudo durante o culto. As partes do culto. Deu para entender? Aí depois que o sujeito contempla Deus, contempla o seu pecado, recebe o perdão de Deus, o que vai acontecer no culto? Chegou a hora da mensagem. Chegou a hora onde Deus fala.
né? Alguns, assim, mais efusivos, dizem, chegamos agora ao momento mais importante do culto. Né? Não é assim que a turma fala? A parte mais importante do culto. O culto todo é importante. É o momento que Deus fala. E aí veio o que é que diz lá Isaías 6. Veja lá. Versículo 8. 6, 8. Depois disso, depois que o meu pecado foi perdoado, ouvi a voz do Senhor que dizia, hein? A quem enviarei e quem há de ir por nós. Ouviu o sermão, e o sermão teve um apelo no final. Porque Deus não diz só essas coisas. Né? Você ouve o sermão, você recebe a palavra de Deus, e aí você tem que dar uma resposta para Deus. E qual foi a resposta? Hein? Disse eu. Quer dizer, ele ouviu Deus falar através do sermão, e agora quando o sermão terminou, chegou ao momento final do culto, que é o ápice do culto, que é a consagração do crente. Você deu para entender? Por isso que esse culto aqui, esse boletim, dá um trabalho para fazer e você joga fora. Cada parte do culto aqui tem adoração, tem confissão, tem a hora que Deus fala, e no culto, no final, você tem que dar uma resposta. Você pode dizer não para Deus, você pode dizer sim para Deus. Deu para entender? O culto tem uma lógica. Tem uma lógica. Aqui em Pinheiros, nós não usamos Isaías 6. Ou às vezes usamos, porque Isaías 6 para nós é apenas um modelo. Certo? O que você tem que entender é que todo culto tem que ter adoração, tem que ter confissão de pecado, tem que ter recebimento de perdão de pecado. Todo culto você tem que ouvir a voz de Deus e todo culto você tem que dar uma resposta para Deus. Eu vim aqui para te pedir. Não canta isso aqui? A gente canta esse negócio. Canta que é uma beleza. Canta. Presta atenção no que você está cantando, que você está falando coisa que você não vai fazer depois. Tudo a ti, Jesus, entrego. Tudo deixarei. Você deixa tudo, meu irmão? Cuidado com o que você está cantando. Mas o culto tem que ter o quê? Uma lógica. Culto tem que ter começo, meio e fim. Tá certo? Aí você vai no culto, aí canta ainda, dá aviso no meio, uma confusão danada. No final o pastor prega de Gênesis, Apocalipse, você diz, o que é que eu vim fazer aqui hoje? Você não entendeu nada, o culto é uma bagunça. O culto tem que ser organizado. Deu para entender? Aí você vai para o livro dos Salmos, aí você vai encontrar salmos de louvor, salmos de confissão de pecado, salmos que são verdadeiras orações de confissão, de declaração de confiança a Deus. Tá certo? Você vai encontrar os vários tipos de salmo. Deu para entender isso? Então tudo tá, irmãos, tem umas pessoas que são ignorantes e a ignorância a gente tem que respeitar. Porque lá na criação, Deus limitou a inteligência no máximo 10%. Mas a ignorância deixou à vontade. Então, tem gente que é ignorante, gosta de ser ignorante, certo? Veja que a Bíblia fala de salmos, de hinos e de cânticos, o quê? Espirituais. Aí tem aqui um elemento que diz, eu não gosto de hino. Meu irmão, não é que você gostar. Veja bem, você tem que gostar de hinos, salmos e cânticos espirituais. Claro que a música tem uma relação com a sua formação lá, né? Na criança, adolescência. Lembra disso? Eu, por exemplo, usávamos o hinário, porque não tinha o hinário Novo Canto. A gente cantava no hinário dos metodistas, hinário evangélico. Certo? E os cultos antigamente, os cultos domésticos, tudo feito com hinário, não tinha negócio de cântico. Porque o negócio de cântico veio para cá depois do Palavra da Vida, dessa turma toda que trouxe, né, com os acampamentos, aí a gente começou a cantar. E até essa bendita bateria deixar de ser excomungada para estar aqui, foi um processo danado. Foi um quebra de paradigma. Né? Eu já vi igreja se dividir, porque botou o quê? Bateria. Eu quero dizer, bateria é do diabo. E o baterista é de quem? Coitado, que está lá em cima batendo.
Né? Agora, a gente precisa entender, irmãos. Por isso que quando você chega atrasado no culto, eu não sei como é que você faz. Porque o culto é o seguinte. O salmista diz, firme está o meu coração. Ó Deus, preparado está o meu coração. A gente tem que chegar na igreja 10 minutos antes. Sentar aqui, orar e dizer, vou preparar meu coração para participar o quê? Do culto. Tem uns abençoados aqui que eu estou começando o sermão, o cara entrou. Tá certo? O cara entra, quando dá. E não é pouca gente, não. A gente começa o culto aqui, às vezes 7 horas, com a igreja vazia. Aí vai chegando, vai entupindo. E o cara chega, fulano, e tá, bate um papo, salda ali. O culto correndo aqui, o cara, o desgraçado, chega e ainda perturba. Perturba. O meu irmão, o culto. Por isso que tem igreja aí que o cara fecha a porta e não deixa entrar. Se fosse no teatro, você não entrava. No teatro, a primeira coisa que sai lá diz, por favor, desligue o seu celular. Aqui não, a turma toca o celular no culto todo. Às vezes até eu me assusto. E eu fico imaginando se fosse Deus chamando você. Né? Você está escalado para jogar amanhã cedo aqui no céu. Então você ia ver. Irmãos, nós precisamos entender essa questão do culto, entender os elementos que fazem parte do culto, que Deus nos colocou. E um dos elementos é justamente a música. O cara diz, eu não gosto de hino. Veja bem, eu não sei se você já... Existe uma ciência chamada inódia ou inologia. Se você quiser estudar isso aí, tem lá. E dentro da inologia, você tem a inódia escocesa, a inódia americana, a inódia brasileira. Esse inário dos batistas, novo cântico dos batistas, já traz um monte de hinos que foram compostos por pastores brasileiros. Certo? Aquele Barnabé, natural de Chifre, né? Era o seu nome. Essa é uma composição brasileira mesmo. O cara compôs isso. E tem outros. Né? Outros. Então, veja bem. Você tem que entender que a música também, ela tem uma ciência. Se você não estudou, né? Se você não conhece partitura, se você não sabe ler, dá para acelerar o hino aí? Calma, meu irmão, não é assim não. Tem lá a métrica do hino, né? Tem tudo lá. Às vezes você não sabe. Então, os salmos estão dessa maneira. Vamos começar aqui. Salmo primeiro. Eu pergunto para você, por que o salmo primeiro é o salmo primeiro? Já pensou nisso? Porque o salmo primeiro define quem é o adorador de Deus. O salmo primeiro vai mostrar justamente, primeiro salmo que você lê no inário, o salmo primeiro está dizendo, quem é que adora a Deus? Quem é que presta culto a Deus? E o salmo primeiro está aí no primeiro lugar para dizer que existe o justo e o ímpio. E termina dizendo, salmo primeiro, versículo 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação, o quê? Dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o quê? Perecerá. O salmo primeiro vai definir aí quem é que adora a Deus. E o justo aí não é o perfeito, tá? O justo aí é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, diz assim, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos nem se assenta na roda dos escarneiros. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Veja que aqui faz a comparação entre o ímpio e o justo. Eu não vou fazer a exposição do Salmo, só mostrar para vocês que tem uma lógica. O Salmo primeiro está aí, começa descrevendo quem é o ímpio e quem é o justo, porque é quem vai adorar. Vamos lá para o Salmo 150. Vamos para o Salmo 150.
Como é que está o título do salmo aí? Doxologia final. Doxologia final. Nos hinários, geralmente dos nossos hinários, aqueles hinos de fim de culto, fica justamente no final, não é isso? Quando encerra. Ou é passagem de ano. Se você pegar o hinário, você vai descobrir. Pega os hinários, você vai descobrir que sempre no final, grande Deus em paz agora, despedimos no Senhor. Não é assim? Está indo embora para casa. Por que os hinos de despedida no final dos hinários? Porque geralmente se canta esses hinos, o que no final? Do culto. Aí vamos pegar aqui o Salmo 150, chama Doxologia Final. Diz assim, aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Esse salmo encerra para mostrar que o louvor a Deus, ele acontece no universo o quê? Inteiro. Certo? Podíamos fazer o seguinte, ele começa dizendo onde é que acontece o louvor. Diz assim, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu. Veja bem, a palavra santuário aqui não é templo, igreja. A palavra do hebraico aqui é o céu e a terra é o santuário de Deus. O céu e a terra. E aqui também o firmamento, obra do seu poder. O que o salmista está dizendo aqui? Que o louvor a Deus acontece no universo inteiro. Tá certo? No universo inteiro. Onde acontece o louvor? Versículo 2. Por que nós louvamos? Versículo 2 vai dizer, louvai a Deus pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Então nós devemos louvar a Deus por aquilo que Deus faz, e nós devemos louvar a Deus por aquilo que Ele é. São as duas razões para nós louvarmos a Deus. Por isso que quando nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz, geralmente esse louvor vem acompanhado de ações de graças. Tá certo? Você vai pegar o salmo, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando você agradece a Deus, você vai encontrar sempre isso. Louvar a Deus por aquilo que Deus é louvar a Deus porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é poderoso, porque Ele é majestoso. São atributos que estão ligados à essência de Deus, à pessoa de Deus. Você louva a Deus. Por isso que louvar é admirar. Por isso que louvar é elogiar. E adorar é se curvar diante de Deus. É você se curvar no sentido de você se colocar aos seus pés, reconhecendo a soberania de Deus. Aí vai passando, louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. E aqui entra o como do louvor. E nos versos 3 e 5 vai dizer que você tem que louvar a Deus com tudo quanto você tem. E aí vem uma confusão danada, porque a turma diz, pastor, vai ter um ministério da dança aqui na igreja, porque diz assim, louvai-o com adufes e dança. Então nós vamos ter o ministério da dança. Vamos dançar para o Senhor. Preste atenção. Não existe nenhum texto da Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, que diz que dança faz parte do culto cristão. Não existe. O dançar aqui, e aí tem toda uma exegese que é feita, não se refere a essa dança, mas o mover.
Se você pegar a natureza, os rios batem palma, né? Não diz isso o salmista? Os campos. Por isso que ele vai terminar o salmo dizendo o quê? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por que todo ser? Então, essa planta aqui, ó, ela tem um processo chamado fotossíntese, ela está viva, ela está respirando. Então ela está o quê? Louvando ao Senhor. Então você pega, por exemplo, uma anta. Está louvando ao Senhor. Os rios, os peixes, né? Os répteis, todos eles o quê? Louvam a Deus, mas segundo a sua espécie. Tá certo? Você nunca viu apesar de que a turma monta na internet aí, um pássaro, né, usando o símbolo linguístico para adorar a Deus. Nós usamos. Mas cada ser, cada espécie tem a sua forma de louvar a Deus. Até a natureza revela a existência de Deus. No Salmo 19, que diz o que lá? O Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sem linguagem e sem fala, ouve-se a sua voz. É o discurso da arquitetura, é o discurso do concreto. O concreto fala. Os céus proclamam a existência de Deus. Mas essa revelação natural ela é insuficiente. Porque ela diz que Deus existe, mas não me coloca em relação com esse Deus. Aí vem, no próprio Salmo 19, a segunda parte, a partir do versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E aí Davi vai colocando ali que eu posso contemplar a natureza e saber que Deus existe, os atributos de Deus estão presentes nas coisas concretas, criadas, mas eu preciso que Deus fale comigo, porque Deus é pessoa, e o meu relacionamento com Deus é pessoa. Aí ele fala comigo através da Bíblia. Disse Deus. Disse Deus. E para culminar isso, essa revelação, certo. Certo. Não, tudo bem, minha irmã. Agora, veja bem, eu não sou concomba. Você não é concomba. Pois é, agora é o seguinte, aí eu estou falando porque quando a gente fala de contexto cultural, a gente precisa entender também que todas as culturas, elas estão debaixo do pecado. Francis Schaeffer já disse, todas as culturas precisariam passar pelo filtro da palavra de Deus. Certo? Todas as culturas. Veja bem, no louvor lá no céu, eu não vi dança e não tem instrumento. Então essa confusão de tradicional, pentecostal, se pula, isso não vai ter no céu, porque lá no céu, não sei se você já leu no Apocalipse capítulo 5, 6, é um negócio fantástico, né? O pastor Hernandes falou aqui domingo passado à noite sobre isso. É um oratório que... Porque o instrumento de louvor a Deus somos nós. É nós que vamos, é Deus que vai... Porque antes de Deus se agradar do louvor e do culto, Ele tem que se agradar de quê? De nós. E eu acho que, culturalmente, algumas culturas expressam, mas isso não é norma. Não é a norma. Veja bem, se você pegar o contexto judaico, até hoje eles dançam, porque o judeu, ele tem as danças religiosas que pode tudo. Até hoje, lá, se você for lá, quando o menino completa 12 anos, tem a festa, ele sai com aquele menino dançando e pulando. Isso não tem problema. Agora, o culto cristão é completamente diferente, porque o culto cristão, você não vê. O culto cristão é em espírito e em verdade. O culto cristão agora não tem lugar mais santo, você pode adorar a Deus em tudo quanto é lugar. O culto na nova aliança,
ele é produzido pelo Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Então o culto, Jesus diz assim, né? Chegou a hora onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais nesse monte, não é em Jerusalém. O negócio agora mudou. Então o nosso culto, ele tem sempre, por isso que a gente está batendo aqui. Primeiro item que a gente fala, nós somos uma igreja, uma comunidade de sacerdotes. Sacerdote. Você é, na linguagem do Antigo Testamento, um levita, um filho de Asaf, qualquer nome que você quiser botar aí, você é. Porque todos nós agora somos o quê? Adoradores. No culto do Antigo Testamento não havia o canto congregacional, mas agora nós somos verdadeiros adoradores, porque mudou completamente o conceito de culto. Não dá para a gente trabalhar isso aqui agora, mas a gente precisa pegar, fazer um estudo panorâmico do culto, porque o culto ele vem e Jesus divide o culto para o Antigo Testamento e o culto do Novo Testamento. E aí eu pergunto para vocês quais são os princípios que nós temos no Novo Testamento. Porque não existe modelo de culto no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Existe o quê? Os princípios. Você tem os elementos do culto, você tem como é que deve ser, por exemplo, a música. Jesus traz a música para o culto. Você se lembra disso lá em Mateus capítulo 26, que Jesus, tendo instruído a Santa Ceia, ele cantou o quê? Um hino, e foi para o Calvário. Então Jesus traz o hino, traz a música, porque a música não estava dentro do culto. No Antigo Testamento, gente, só quem cantava eram os cantores que estavam lá no templo. Não existia o canto congregacional. Não existia. Então, quando você for pensar em culto do Antigo Testamento, você tem que pegar toda a teologia do culto do Antigo Testamento. Como é que era o culto? Para você... né? Por exemplo, tem um... Só colocando aqui para vocês... O Salmo de número 47. Veja bem, você disse, pastor, vamos bater palma no culto cristão. Vamos. Qual é a base bíblica que você tem? O Salmo 47. Batei palma todos os povos. Veja bem, se você quer bater palma no culto, você arruma outro texto. Com esse texto aí não dá para você... Não dá para a gente introduzir palmas no culto com esse texto aí. Porque esse texto, esse salmo, se a gente for fazer a exegese dele direitinho aí, esse salmo ele era cantado e foi escrito por Davi justamente no momento da entronização do rei, da monarquia, o contexto da monarquia. Só que quem era o rei da terra? Não era Davi, não era Saul, não era Salomão. Quem é o rei? É Deus. Então, esse salmo, você não pode pegar esse salmo aqui e dizer, hoje, no culto cristão, nós temos que praticar isso aqui, porque esse texto aqui serve. Não, não serve. É a mesma coisa você dizer que nós temos que cantar no culto, porque Davi dançou. Davi dançou e ele continua dançando, e muita gente vai dançar, lá está dançando. Quando a arca foi trazida, você se lembra? Ele inclusive quis trazer a arca como rei. E Deus puniu, porque rei é rei, sacerdote, cada um tinha a sua função específica. Você quer dançar no culto, tudo bem. Mas não diz por que Davi dançou. Porque aquela dança de Davi lá não foi dança sacra. A mulher de Davi ficou zangada. E Deus ainda puniu Mical. Porque criticou Davi. Mas Davi de santo não tinha nada. Certo? Agora... Às vezes a gente pega, irmãos, a gente quer criar algo novo. E às vezes esse negócio de ser muito criativo, né? Outro dia eu fui participar vi uma Santa Ceia, celebrando por um pastor novo, e o pastor distribuiu e sobraram cálices com pão, né? Ele falou, gente, é o seguinte, nós vamos fazer a segunda rodada, porque eu já orei aqui, já consagrei os elementos, não pode jogar fora. Aí teve a segunda rodada de Santa Ceia. A turma inventa. A turma cria.
O culto aqui está meio morgado, está meio assim. Veja bem, gente, se não houver culto no coração do povo, não tem culto. Porque o culto, se você fizer vida devocional todo dia, você vai chegar aqui na igreja, você fica com vontade de vir para a igreja, você fica com vontade de vir para o culto, você chega cedo. Se você tem vida com Deus, você vem para a igreja, com alegria. Alegrei-me quando vamos à casa do Senhor. Agora, se você não tem vida com Deus, você diz, de novo, domingo, que chatice, vou para lá, vem carregado. Aí você vem para criticar. Aí senta aí e critica tudo, até a combinação da gravata do pastor, que não combina mesmo, mas não é para você falar. Certo? Então é desse jeito. Mas voltando lá para os Salmos, o Salmo 150, você veja o seguinte, o Inário começa descrevendo quem é o adorador, comparando o justo com o ímpio. E o livro dos Salmos termina com o Salmo 150, falando do louvor que acontece no universo. Todo ser que respira louve ao Senhor. É um salmo que fecha o Inário. Agora, vamos lá para o Salmo 120. Salmo 120. Salmo 120. Se você pegar o Salmo 120, tem aí assim a expressão cântico de romagem. Cântico de romagem. Esse cântico de romagem começa no 120 e vai até o Salmo 134. Veja lá, Salmo 134. Preste atenção. O povo de Israel obrigatoriamente tinha que ir 3 vezes por ano a Jerusalém. Festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, e a festa das colheitas, e aquela outra que habitava em tendas lá, esqueci o nome agora. São 3, dos tabernáculos. São 3. 3 festas. Obrigatoriamente o judeu tinha que ir. E vocês conhecem, quem conhece a geografia sabe que antigamente não tinha carro, né, gente? A turma ia de quê? Andando. Então, esses 14 salmos, ou 15 salmos que nós temos aqui, do Salmo 120 ao Salmo 134, eles são chamados de cânticos de romagem, justamente porque esses cânticos, eles eram cantados pelo povo. Lembre-se que o povo não podia cantar no templo. Só quem cantava no templo era Asaf e a sua comitiva. No templo lá, no Antigo Testamento, aliás, não tinha nem espaço direito para cantar. Quem cantava era os cantores, os profissionais, os especialistas em música. O povo só cantava na rua. Então eles vinham cantando. E veja que o Salmo 120 começa falando sobre as más línguas. Esse é um problema que você não tem, né? Cântico de romagem. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que te será dado, o que te será acrescentado à língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Então o peregrino está dizendo aí que ele está saindo para ir para Jerusalém e tem um problema sério, que é o problema das más línguas. O nego vai falar dele, porque diz, esse cara é tonto, vai todo vez para Israel. E o povo onde ele habita não entende o fato dele ir a Jerusalém adorar a Deus. Porque na teologia do Antigo Testamento, Deus estava no lugar. Onde era a cidade de Deus? Jerusalém. Deus habitava no templo. Por isso que Daniel, quando orava virado o rosto para o templo. Porque o templo é onde estava quem? Deus. Agora hoje, onde é que está Deus? Dentro de nós. Que mudança, hein? Que mudança. Agora vamos lá. Salmo 120, aí vai peregrinando, vai cantando. Aí chega no templo. Qual é o Salmo 134? O que é que diz aí? Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas. Erguei as mãos para os santuários e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu. Sabe o que significa isso? O peregrino saiu
E o peregrino chega onde? O seu ponto de chegada. E qual é o ponto de chegada? O templo. A casa do Senhor. E ele diz, levantai as vossas mãos dentro do santuário? Não, para o santuário, porque eles não podiam entrar para cantar lá. Lá tinha o ato dos judeus, o ato das mulheres, mas lá dentro, lá no Santo dos Santos, só quem fazia o culto eram os sacerdotes. A casta sacerdotal. Agora hoje não, hoje é diferente. Deu para entender aí, mais ou menos? A questão dos salmos? Alguma dúvida, irmãos? Não me pergunte porque tem 150, eu não sei. Eu tentei procurar saber por que são 150 salmos, né? Se você cantar 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, você acaba... Nosso cenário tem quantos hinos? São 400 hinos, né? A gente... 500 hinos. A gente canta aí uns 100. Só. E se for tu és fiel ao Senhor, a gente canta 10 vezes no ano, né? Tem aqueles hinos de preferência. Então, irmãos, eu estou colocando isso para vocês, para que vocês entendam que a poesia cantada, ela está aqui para a gente ouvir Deus falar, mas também para a gente falar com Deus. Tá certo? Por isso que você gosta do livro de Salmos. Por isso que quando você está aperreado, o primeiro livro que você vai na Bíblia é o livro dos Salmos. Certo? Alguma dúvida do que eu coloquei aqui? Esse negócio, depois, viu, minha irmã? Depois do negócio de trânsito, não, vamos fazer um estudo. Não, mas tem que estudar o assunto. Não tem que ter medo de nada, não. Eu também. Não, minha irmã, não é polêmica, não. É porque veja bem, nossa igreja está recebendo gente de tudo quanto é lugar. Pentecostal, Comunidade do Dragão, Cheiroso, é tudo. Está vindo tudo aí. Então nós temos que estudar esses assuntos. Não, e se pode, nós temos que fazer. Se pode, está liberado, Deus liberou. Não tem problema. O que eu quero saber é o seguinte, nós temos que ter argumentos bíblicos. Nós temos que fazer a coisa, não é porque os outros estão fazendo. Certo? Tem muita igreja hoje que está fabricando, a Universal mesmo que fabrica lá a Arca da Aliança, põe lá em cima. O pessoal está voltando para o culto cerimonial. Tem uns que tocam chifre na igreja, tá? Vai lá para Israel, traz lá aquela bugiganga, troca o chifre. Eu não sei se isso... É diferente, né? Por exemplo, é muito mais fácil, por exemplo, o chofar, né? Olha, para a gente, eu chego e falo, você está com problema, eu vou orar por você. Aí eu oro por você. Ou você ora por mim. Mas é muito mais excitante você orar e colocar o copo d'água, né? E ter um elemento como se fosse um veículo da bênção. Isso faz parte do culto o quê? Cerimonial. Culto cerimonial, as coisas eram santas, os objetos eram santos, os tempos eram santos, os lugares eram santos. Vai lá para você ver. Tudo. O cara tocou na arca, morreu. O povo não podia, Moisés, subir ao monte lá, mas o povo não conseguiu. O povo tinha que ficar embaixo do monte, não podia subir. Porque a presença de Deus fulminava o sujeito. Hoje, Hebreus capítulo 10, pelo novo e vivo caminho, que é Jesus, nós temos acesso à presença de Deus. Você fecha os olhos aqui, ou de olhos abertos, mesmo hora aqui, você tem acesso direto à sala do trono. Porque Jesus nos conduziu. Então nós não vamos voltar para o atrasado, não. Nós temos que ir daqui para o céu logo. A turma quer voltar para as coisas do Antigo Testamento. Irmãos, veja bem, pastor, eu só unge com óleo. Eu não unjo com óleo, não, porque você já está ungido. Eu não preciso. Deus não precisa de óleo para fazer uma cura com você. Ah, mas é bacana, pastor, um olhinho. Bem, você quer passar óleo, meu irmão? Passa. Porque a gente parece que precisa do elemento o quê? Místico da coisa, né? Tem aquele negócio. Lá em João, próprio João diz, vocês não precisam de unção,
Porque você já tem o quê? A unção. Você é templo do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo mora dentro de você. Você precisa mais de unção. O que é isso? Você tem o Espírito Santo. Você é habitação de Deus. Não, pastor, mas tem que ter uns negócios assim mais diferenciados. Né? Tem gente que diz, pastor, eu não gosto de batismo por aspersão. Não, porque é sem graça. Eu gosto daquele que mergulha. Tudo bem, mas Jesus, ele diz lá que fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não diz a quantidade d'água. Disse? Também não disse que era para batizar com champanhe, disse? Nem com caldo de cana. É porque tem gente que está mudando os elementos da Santa Ceia, como se Deus tivesse retardado em ter estabelecido a Santa Ceia com pão e vinho. Não, vamos fazer com rapadura. Todo mundo quer o quê? Inventar. Inventar. Mas vamos lá. Quem é que vai orar encerrando aqui? Pode perguntar, minha irmã. Acho que é o 42. Deixa eu ver aqui. Ajuda aí, irmãos. O primeiro livro é de 1 a 41. 42 a 72. Lembra do Salmo 42, que é o Salmo do depressivo, né? Salmo 42 e 43. Então, toda vez que você estiver deprimido, leia o Salmo 42 e 43. Aliás, a Bíblia dos Gideões, né? Os Novo Testamento, tem lá. Está angustiado, lê Salmo isso. Tem lá as receitas lá para você ler. Vamos orar então, encerrando? Senhor Deus, que o Senhor continue tendo misericórdia de nós e que o Senhor nos dê o temor. E também, ó Deus, a submissão à Tua palavra. Que o Senhor possa dirigir a nossa mente, o nosso coração, a fazer sempre a Tua vontade. Livra-nos, ó Deus, da hipocrisia, da falsidade, dá-nos coerência diante do Senhor. Nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos ter um intervalo. E futuramente nós vamos ter umas franquias aí embaixo, né? Pão de queijo, Burger King. Que é para nesse intervalo você ir lá fazer o lanche, tá?